Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, 1. A palavra de Deus diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém. Esse mesmo texto eu quero ler com os irmãos lá em Isaías capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. Lucas 4, 16 ao 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isso é Jesus, tá? E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. O texto de Isaías 61, versículo 1, é uma profecia acerca de Jesus, assim como a grande maioria do livro do Isaías. Isaías, que até o capítulo 6 era um profeta mais chegado do rei, quando o rei Uzias morreu, aí sim Isaías teve um encontro real com Deus. Se você quiser, pode ler o capítulo 6 de Isaías, e depois desse capítulo 6 de Isaías, Isaías se tornou o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Cristo. E nesse Isaías 61, versículo 1, ele falou sobre Jesus, sobre Cristo. E lá em Lucas capítulo 4, que é o texto que nós lemos, Jesus leu esse texto de Isaías e falou: hoje se cumpriu em seus ouvidos esse texto. Jesus falou assim: agora é comigo. Aí Jesus trabalha em seu ministério por 3 anos, é crucificado, ressuscita no terceiro dia, e quando sobe aos céus, ali em João capítulo 14, ele fala: eu tenho que ir para o Pai, mas eu vou lhes deixar-lhes o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem, porque ele habita em vós e estará com vós para sempre. Então, a partir de que Jesus foi, essa palavra de proclamar o Evangelho, de proclamar as boas obras, de proclamar o que está nesse texto, ficou com os discípulos de Cristo, que somos nós. E é por isso que geração após geração, o cristianismo é atacado, e as pessoas fazem tanta chacota. A gente vê chacota com o cristianismo, então ninguém faz com outras religiões, faz com o cristianismo. E distorcem a palavra de Deus, distorcem a Bíblia, mas a palavra de Deus está aí, e mais, está se cumprindo. Nós temos pouco tempo aqui na terra, em bem pouco tempo nós estaremos com o Pai. Estamos avisando, não é de hoje, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Falta pouco, né? Até fizemos um paralelo outro dia, não querendo falar da tragédia, mas do vídeo que foi postado acerca daquela pedra que caiu em cima das pessoas lá naquele riacho, né? Naquela represa lá. Como é que é o nome do lugar lá? Capitólio, né? Antes daquilo lá cair, tinha um monte de gente gritando: ei, sai daí, sai daí, vai cair, sai daí. E um monte de gente
ou não estavam ouvindo, ou não acreditavam que ia acontecer. E assim nós estamos dizendo: ei, Cristo está voltando! As Escrituras estão se cumprindo. Leia aí Mateus capítulo 24. 2 Timóteo, todo 2 Timóteo. A palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. E hoje é para nós proclamarmos esse evangelho da salvação. Esse que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 4, se cumpriu hoje em mim. A partir de então, a partir da ida de Cristo, agora é conosco. Aí semana passada eu falei sobre, aqui no 17, Lucas 4,17, desse texto mesmo aí. Tá bom, é o 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou a curar os contritos de coração. Então na semana passada eu falei sobre os contritos de coração, né? Sobre como chegar a ter um coração contrito. Falei dos corações endurecidos, dos corações magoados, dos corações petrificados, dos corações que precisam ser alcançados por Cristo, dos corações que serão alcançados por Cristo, mas que nós precisamos nos mexer para que isso aconteça. E hoje eu quero falar, ver se eu consigo falar do restante, senão eu vou falar só do próximo versículo aqui, que é o 19. Além dos contritos de coração, nós também vamos proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Liberdade aos aprisionados. Liberdade aos que estão presos. E é claro, obviamente, que não tem como a gente falar desse liberdade aos cativos sem falarmos de João capítulo 8, versículos 32 ao 36. João 8, 32 ao 36, texto muito conhecido, principalmente nos últimos tempos, que tem sido tanto utilizado esse texto, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, os judeus, como não são escravos, não se acham escravos de ninguém, como descendentes de Abraão, coloca o 33, pode colocar o 33. Responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ou seja, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. (35) Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, e eu não me canso de falar isso aqui. Eu não me canso de maneira alguma de falar sobre isso aqui. Sobre esse ser verdadeiramente livres. Porque o ser verdadeiramente livre, nós precisamos entender de verdade o que significa o Evangelho. Ser verdadeiramente livre significa dizer que nós temos que entender direitinho o que significa graça. E isso qualquer aluno de primeiro ano de escola bíblica dominical sabe. Graça é favor imerecido. É um favor que ninguém merece. Nenhum de nós aqui merece a graça de Deus. Nenhum de nós somos merecedores. E tem um monte de gente servindo a Cristo de maneira errada por conta da justiça própria. Justiça própria por quê? Porque eles querem
que por conta dos seus esforços, por conta daquilo que fazem, se achar melhor do que outros. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem que desligar um desses ar-condicionados, senão não vai dar, Lourdes. Tem 3 ar-condicionados ligados aí. Não vem, não é pelas suas obras que vocês são salvos. É dom de Deus, é graça, é favor imerecido. E para quê, pastor? Está aqui no texto. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém fique batendo no peito. Ah, eu participo de todas as campanhas, eu vou no monte, eu oro, eu não falto em nenhum culto, eu participo do ministério de louvor, eu participo do ministério de intercessão, eu participo do ministério de recepção, eu prego na igreja, então eu tenho mais conhecimento do que vocês. Não, isso aqui é para ninguém se glorie, não é dom nosso, ninguém vai ser salvo pelo que faz. Tudo que nós fazemos é pouco ainda diante do que Cristo fez por nós. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós temos que fazer por amor. Que tudo que nós fazemos na obra de Deus é por amor, não é para se aparecer e nem para se achar melhor do que ninguém. Por quê? Porque senão a gente cai na tal da justiça própria. Porque você é salvo por conta daquilo que você faz, por conta daquilo que você é, por conta do seu esforço. E a graça não funciona assim. Graça é favor imerecido. E por que tudo isso tem a ver com e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Tem tudo a ver pelo fato de que, se você entender que não é pelo que você faz, e sim pelo que Cristo fez, você vai começar a entender que você tem que parar de lutar com as suas próprias forças, contra o pecado e contra as agruras do seu coração. Tem que parar de lutar com as suas próprias forças, com aquilo que tem tirado a tua paz, com aquilo que tem tirado a tua alegria. Por quê? Porque você se acha capaz de vencer. Você acha que consegue sem Jesus. Mas passa dia após dia, passa semana após semana, passa anos e anos, e você continua na igreja o tempo todo frio, sem crescer, e o tempo todo perdendo seu sono, perdendo sua alegria. Não tem alegria, vem ao culto, do mesmo jeito que entrou, você sai. Por quê? Porque você não consegue sentir a presença do Senhor, porque você está o tempo todo lutando, brigando, ou contra o pecado, ou contra pessoas, ou contra alguma coisa que está tirando o teu sono, alguém com quem você discutiu. Por quê? Porque não é livre. Porque não entende o que é ser livre na presença do Senhor. Não entende o que é liberdade em Cristo Jesus. Cristo, e eu falo isso sem medo nenhum, e toda vez que eu falo sobre esse texto eu falo isso. Cristo nos fez tão livres, que nos fez livres até do libertador. Jesus, ele nos pega no lamaçal do pecado, afundados no pecado, cheio de problema, fala: vem cá, ei, vem comigo. Usa pessoas, está aqui, cada um de vocês são aptos a serem usados por Cristo Jesus. Usa pessoas para libertar os outros, para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Vem comigo. Vem com Jesus, te tira do pecado. Aí eu falo:
Sempre falo isso, e o pessoal fala assim: ah, os crentes são careta. Não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode usar qualquer tipo de roupa. São tudo preso na religião. Tem um monte de gente aí fora que fala isso. Nós somos bitolados. Nós somos presos em Cristo. Você quer saber? A gente pode sim fumar, a gente pode sim beber, a gente pode sim usar o pozinho da alegria se você quiser. Só que nós não precisamos, porque Cristo é suficiente. Jesus é o suficiente em nossas vidas, só que Ele não proibiu a gente de usar, não. Agora deixa eu falar para você, que está no pecado, que está preso no pecado, para hoje. Sai hoje do cigarro, sai hoje da prostituição, sai hoje das drogas. E eu vou te mostrar quem verdadeiramente é preso, quem verdadeiramente está aprisionado. Para hoje com o seu pecado. E eu vou mostrar quem verdadeiramente é livre. Somos nós. Que nós podemos fazer essas coisas, mas nós não fazemos porque Cristo é o suficiente. Agora, se você vê uma palavra dessa como uma garantia de que você pode cometer essas coisas, é sinal de que você nunca conheceu Jesus. Você está esperando uma desculpa para pecar. E é por isso que eu falo que Cristo nos faz livres até do libertador, porque Ele nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos tira do pecado. E aí, faça uma autoanálise aí. Irmãos, queridos, de onde Cristo te tirou? De onde Jesus tirou você? Ele tira você daquele lugar onde você está, e não importa o que você esteja fazendo. Se você acreditar, se você crer, Ele tem capacidade de tirar do seu pecado. Tira e fala: você está livre. Livre para te servir, Senhor? Não. Você está livre. Se você quiser me servir, sirva. Se você quiser vir após mim, venha. Mas só que eu não vou te forçar, porque se Cristo forçar você a seguir Ele, é simplesmente trocar de prisão. Se você precisa de uma placa naquele mural lá para dizer que você não tem que usar certo tipo de saia, ou que você tem que usar certo tipo de roupa, e que você não precisa, que nós temos que ter um retiro no carnaval, porque senão você vai cair na gandaia, então você só está trocando de prisão, você não está livre, você não é livre. Liberdade de verdade mesmo é você encontrar com uma pessoa que te feriu, e por saber que Cristo te perdoou, com morte de cruz, o seu pecado é a razão do derramamento de sangue naquela cruz. E você fala: Senhor, me perdoa. Eu te perdoo. Aí, alguém pisa no seu calcanhar, você não quer perdoar. Alguém te ofendeu e você não quer perdoar. Ser verdadeiramente livre é você encontrar com uma pessoa que te feriu e falar assim: eu não esqueci não. Porque também já é amnésia, né, gente? Esse negócio de quem perdoa esquece. Não, isso é doença. Quem esquece é doente. Tem amnésia. Como eu falo direto, eu tenho uma cicatriz aqui na testa do coice de uma vaca que eu levei. Está aqui a cicatriz. Eu sei até o nome da vaca, a cor, quantas manchas ela tinha no corpo. Só que eu toco na cicatriz e não dói mais. Isso é perdão. É tocar e não doer. Porque você verdadeiramente se libertou disso. Porque você verdadeiramente deixou para trás. Porque aquilo não te machuca mais. Isso é ser livre.
Mas Jesus vem cá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, olha só o que ele fala: se eu te libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Não é você não é campanha de oração não. Podemos fazer, vamos fazer. Não é o tanto que você participa do culto não. É se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Não pode ser com suas forças, senão você sempre vai cair no mesmo engano, e o tempo todo sofrendo as mesmas agruras e os mesmos descontentamentos. Por quê? Porque às vezes nós queremos provar, nós queremos provar que conseguimos, nós queremos provar que a gente consegue. O que tem de gente, irmãos, que eu vou visitar, que eu vou conversar, distanciado da presença do Senhor, que era firme na igreja, firme, líder de célula, líder de ministério. Ô irmão, o que você está fazendo com a sua vida? Não quer ficar lá na igreja? Vai para outra, mas não fica distante de Jesus não. E isso eu digo para vocês aqui também, irmãos, olha, se não se sente feliz aqui na igreja, vai para outra igreja, mas não fica distante de Jesus. Porque essa igreja aqui não é minha, ela é de Jesus. E é por isso que incansavelmente todos os cultos eu começo assim: Igreja de Jesus, graça e paz. Porque eu não quero nunca que os irmãos se esqueçam de quem é o dono desse lugar aqui. É Jesus, não tem pastor dono aqui não. Aí tem gente que a gente vai visitar, está lá perdido, já foi tão útil na obra, tinha alegria de servir a Cristo, está lá perdido. Vou fazer o seguinte, pastor: bebo. Vou fazer o seguinte, pastor: eu vou parar de beber e vou. Eu vou parar de fumar e vou. Eu vou resolver esse problema aqui primeiro, depois eu vou. O maior engano que Satanás está fazendo na vida dessas pessoas. Nunca vai conseguir. Vinde como estás. Só que é vinde como estás, viu gente? Não é fique como está também não. Tem que ter mudança. Vinde como estás. Não importa o que você esteja fazendo de errado, Jesus te ama e Ele quer te libertar. Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria para o teu coração. Ele nos faz livre até do libertador. Mas tem a pergunta: você quer me seguir? Quero. Então é você que quer, né? Não estou te forçando não. Então segue-me, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o pedido de Jesus. Ele não está falando: eu te libertei, agora você é forçado a me seguir. Não. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o diabo. Quem está preso no cigarro, doido para parar, fuma um cigarro e fala: esse é o último. No outro dia está lá comprando outra carteira de cigarro. Só Jesus, irmão. Só Jesus para dar conta. Tantas pessoas sem ter paz, tantas pessoas sem ter alegria. Só Jesus. Porque a nossa alegria não pode estar em coisas ou pessoas. Pessoas te decepcionam. Coisas vêm e vão. Dinheiro vem e vai. Ministério te decepciona. Como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrem-se no Senhor. Que a sua alegria esteja em Cristo. Como diz o 1 Pedro 5,7 que eu li aqui no começo do culto: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
É um assunto tratado na palavra de Deus. É um assunto que está na palavra de Deus. Lança sobre Ele, entrega para Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, eu deixei um PDF, um PowerPoint aí, Bruno. Eu estou fazendo uma pregação nesse texto, sobre esse assunto. Se ela conseguir colocar aqui, eu vou ler para os irmãos. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem falando, mas só que a pessoa não está na cidade, é de Ji-Paraná, falando que está com um problema com a filha dela, porque a filha dela está se mutilando. Eu falei, tem várias pessoas que a gente acompanha passando por isso, só conversando com a pessoa, só tendo tempo com a pessoa, tem como, é cada um, e a grande maioria das coisas é um motivo específico, mas só falo para a pessoa. E aqui tem essa matéria, está no G1. Para fugir do estresse, visitantes pagam para se hospedarem em presídio simulado na Coreia do Sul. Participantes pagam cerca de R$340 para passar 24 horas em uma cela de 5 metros quadrados. Celulares são proibidos. Aí eu pergunto para os irmãos, isso aqui é na Coreia do Sul, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Coreia do Sul também é um dos países com maior número de evangélicos no mundo. Eu acho que é lá a maior igreja evangélica do mundo, né, pastor? Lá, esqueci o nome do pastor, lá, Pyong-su, uma coisa lá na Coreia do Sul. Lá. Até faleceu outro dia, né? Faleceu tem poucos dias. Maior igreja evangélica do mundo. Paralelo ao Brasil, que é o maior país cristão do mundo, o país com o maior número de cristãos do mundo. É o país campeão de ansiedade, campeão de depressão. Em alguma coisa está faltando. E aí, por que uma pessoa que está estressada, para fugir do estresse? Por que, afinal de contas, eu faço a pergunta para os irmãos, por que uma pessoa estressada, que tem R$340 no bolso, não vai para um resort hotel, não vai para um hotel fazenda? Até porque não dá, né? Lá no Nero é caro pra caramba, pode ir em outro. Por quê? Por que não se tranca no quarto? E fala, não quero ver ninguém. Por que alguém paga R$340 para passar 24 horas numa cela de presídio? Incapacidade de introspecção. A pessoa não consegue se concentrar por si mesmo. Ao saber que a porta está aberta, a pessoa não consegue se concentrar sem sair. Se você resolver hoje passar 24 horas quietinho, sem ver ninguém, dentro do seu quarto, você com a chave, você consegue ficar lá 24 horas, sem mexer no celular, sem ligar a televisão, sem ligar notebook, ou sem sair de lá de dentro? Não consegue. Para fugir do estresse, tem pessoas pagando para ficar preso. E se você ler a matéria depois, essa matéria acho que é de 2018, pode tirar. Se você ler a matéria, você vai ver que tem gente que paga para ficar uma semana, que quer ficar uma semana lá, não quer ver ninguém. Por quê, irmãos? Porque nós somos seres que dentro de nós temos um ser que ninguém mais conhece. Por mais tempo que você seja casado, tem um ser dentro de você que só você conhece. E em sociedade a gente desenvolve um script social.
Aqui na igreja tem um script social, no trabalho é um script social que você desenvolve como tratamento das pessoas, até no casamento. Tem um script certinho de como marido, como esposa se tratam, mas no fundo você tem alguém dentro de ti que você talvez tem dias que não consegue encontrar por conta do script que você vive, das máscaras que você carrega. Máscaras para tudo quanto é lado. Aí sabe o que acontece? Por favor, me livrem de mim. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Libertem-me de mim. E Jesus fala: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. As pessoas não estão suportando o que estão vivendo mais, ainda mais vivendo na web, a tradução de web, se me perdoem se eu estiver errado, é teia, né? Teia, laços, teia, essa teia em que nós vivemos, em que nós não sabemos quem é a aranha, mas que todos nós estamos vivendo, mas é uma teia. Só não sabemos quem é a aranha. Ainda mais assim, temos um script social na internet. Já vivemos alguém que não somos na internet. Vivemos alguém que não somos na igreja. Vivemos alguém que não somos no trabalho. Vivemos alguém que não somos do lado. É como se... E é por isso que alguns se espantam com minhas postagens ou com minha palavra. É como se o pastor Obadias precisasse esmagar, matar o Obadias para que pudesse existir. Não, como pastor, eu preciso andar assim, preciso falar assim, preciso me portar assim e tal. Tchau, Obadias, você não existe mais. Se depender disso, não vai existir pastor Obadias, porque eu vou continuar sendo eu mesmo. Vou continuar indo na casa das pessoas tomando café, copo de massa tomate. Sento no chão para comer. Conto piada. Falo sério também. Porque o pastor Obadias não precisou de matar o Obadias. E tem gente fazendo isso consigo mesmo, para viver um script social, para viver de uma maneira que agrada a massa. Tem que matar aquilo que ela realmente é. E com isso, vivo numa prisão. Vive aprisionado. Por isso que eu estou falando hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. É entender a graça. É não querer mais carregar esse peso contigo. É não querer mais carregar, Mateus capítulo 11, versículo 28. É não querer mais carregar esse fardo que você não suporta. Imagino que tem pessoas já pensando em pesquisar onde é que é essa prisão, para ver se consegue passar um tempo lá. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não precisa pagar para passar 24 horas numa prisão. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa ter um encontro de intimidade com Cristo. Um encontro de verdade com o Papai do céu. Amém?